Esta conferência será gravada agora. Olá, nós somos o grupo de Técnica Operatória e Cirurgia Experimental, formado por mim, Ana Luísa, pela Beatriz, pela Carolina e pela Amanda. Iremos falar no nosso seminário sobre cirurgia robótica, os princípios, equipamentos, indicações e treinamento. Bom, antes a gente vai falar um pouquinho da história robótica. Na literatura, o termo robô ele foi utilizado a primeira vez em 1920 pelo dramaturgo tcheco Karel Capker em sua obra Robôs Universais de Rossum. Ele utilizou o termo robota, traduzido para escravos, para se referir a seres artificiais que realizavam trabalhos forçados. O termo, no entanto, ele só foi se popularizar com a publicação do livro Eu, Robô, de Isaac Asimov, em que ele normatizou o comportamento dos robôs por meio das 3 leis da robótica. Apesar do termo robô ser relativamente novo, a ideia de uma máquina autônoma não é. Ela é datada desde 400 a.C., quando Arquímedes de Tarento ele elaborou a ideia de um pássaro de madeira movido por uma máquina a vapor. Foi somente em 1495 que o inventor Leonardo da Vinci elaborou o primeiro robô humanoide que mimetizava ações humanas, como sentar, mexer os braços, mover o maxilar, que ficou conhecido como Cavaleiro Mecânico de Da Vinci e serviu de inspiração para diversas outras invenções, como o escritor de Jack Ross em 1771, o tear programável de Joseph Mary Jacquard em 1801 e, finalmente, o robô Unimate em 1960 pela empresa Unimation, que foi o primeiro robô a ser utilizado dentro da indústria. A partir de então, o desenvolvimento dos robôs ele vem sendo utilizado nas mais diversas atividades. Dentro da medicina, inicialmente, eles foram utilizados para a realização de tarefas básicas, como transporte de equipamentos, transporte de medicações, entre o hospital. Mais tarde, no entanto, as instituições militares perceberam que a robótica ela poderia ser utilizada dentro das cirurgias por causa da sua elevada precisão e assim poderia ser usada para a realização de procedimentos de elevada complexidade. Em 1985, na Califórnia, foi realizada oficialmente a primeira cirurgia por um robô. Aqui foi utilizado um braço robótico chamado Puma 560, Program Universal Manipulation Arm, desenvolvido por Victor Sheyman, e a primeira cirurgia que esse robô realizou foi uma biópsia cerebral. No final dos anos 80, em Londres, foi desenvolvido um sistema robótico semelhante chamado Probot. Esse robô ele era constituído por 4 eixos de movimento associados a uma lâmina rotativa que era capaz de realizar ressecções com grande precisão, e por isso ele foi muito utilizado e disseminado para a realização de prostatectomias transuretrais. No início dos anos 90, foi a vez das cirurgias ortopédicas serem revolucionadas pela robótica. Então, a gente teve a criação do Robodoc, que ele foi muito utilizado para realizar artroplastia de quadril, já que ele era capaz de preparar com grande rapidez a cavidade para colocar a prótese do fêmur. O próximo evento marcante da robótica foi o surgimento da plataforma AISOP, pela empresa Computer Motion. Esse sistema, ele sofreu algumas modificações com o passar do tempo, sendo que inicialmente ele era composto apenas por um braço robótico, depois passou a ser movido por controle de voz e posteriormente 7 graus de liberdade, que eram ações que mimetizavam as mãos humanas. Em 1995, também pela Computer Motion, foi lançado o sistema Zeus, que foi revolucionário. Ele continha um braço AISOP e 2 braços com elevado grau de liberdade e, além disso, um console, o que permitia que o cirurgião ficasse em determinado local e o paciente em outro, o que possibilitou que as cirurgias pudessem ser realizadas pela teleparticipação.
O grande marco da teleparticipação, assim como da criação dos Zeus, foi a cirurgia de Lindbergh, em que o médico estava em Nova York e o paciente estava na França. Foi, é, foi muito revolucionário, só que procedimentos como esse deixaram de ser realizados por conta do elevado custo, uma vez que foram utilizadas fibras óticas que atravessaram o Atlântico para resolver. Junto com o desenvolvimento do sistema Zeus, a gente teve a criação do Green Telepresence Surgery Green System pela empresa Intuitive Surgical. Esse projeto ele foi desenvolvido inicialmente com a ideia das instituições militares usarem em campos de batalha. No entanto, veio sofrendo algumas modificações e daí a gente teve a criação do sistema Da Vinci, que foi o primeiro robô aprovado pela FDA para realizar cirurgias laparoscópicas. E atualmente, hoje, ele é mais utilizado, uma vez que a Intuitive Surgical, que é a empresa que criou o sistema Da Vinci, ela comprou a Computer Motion, que é essa empresa que criou os Zeus, e com isso fez com que a produção dos Zeus acabasse. Essa é uma linha do tempo que vai mostrar as gerações do sistema Da Vinci. Foi no Da Vinci S que iniciou o uso da utilização da visão 3D HD e dos instrumentos energizados. Foi no Da Vinci XI que começou a ser utilizado os braços mais finos e com um suporte superior único, que facilitou o acesso durante a cirurgia em multiquadrantes, podendo acessar locais mais difíceis na cirurgia. No Brasil, a empresa responsável pela distribuição desses equipamentos é a H. Stratner, sendo que está disponível para compra e venda a geração do Da Vinci XI, que atualmente no Paraná a gente só tem disponível no Hospital Nossa Senhora das Graças, com um custo mais ou menos de 4,5 milhões para a compra desse equipamento. O sistema Da Vinci ele é composto pelo console do cirurgião, pelo cabo de vídeo, pelo cabo ou mesa do paciente e pelos equipamentos EndoWrist. Inclusive, o nosso grupo teve a oportunidade de ir até o Hospital Ernesto Gärtner para conhecer o Da Vinci SI e teve a oportunidade de entrevistar o Dr. Flávio Saavedra, que é responsável pela cirurgia robótica no Hospital Ernesto Gärtner. O console do cirurgião é onde o cirurgião vai estar sentado na frente. Ele é capaz de realizar ajustes ergonômicos para se adaptar em cada cirurgião e ele vai ser ajustado em praticamente 4 parâmetros, que é a altura e o ângulo do visor, o apoio para os braços e a distância dos pedais. Nesse console do cirurgião vai ser onde o cirurgião vai poder utilizar do visor para ver o que ele está fazendo durante a cirurgia, o joystick é onde ele vai manusear para que os equipamentos passam a fazer a cirurgia. Ele vai utilizar o primeiro com o segundo dedo ou o primeiro com o terceiro dedo, dependendo de cada cirurgião. Nos pedais, ele vai poder controlar a câmera e o eletrocautério, que é mono e bipolar. Essa é uma imagem representativa esquemática de como seria a visão e o joystick pela visão do cirurgião. E essa é uma imagem lá do Da Vinci SI do Hospital Ernesto Gärtner. Na imagem da direita a gente pode ver os ajustes ergonômicos e na esquerda os pedais. Aqui é mais uma imagem representativa do Da Vinci SI, em que o cirurgião estava mostrando para a gente como é que faz a utilização do equipamento. Quanto ao carro de vídeo, é onde vai ter um monitor, ele vai passar uma imagem em alta definição em 3D, onde vai poder ser acompanhada a cirurgia dentro dos auxiliares que vão estar na mesma sala, vai poder ver os dados dos pacientes e os exames dos pacientes que sejam relevantes para a cirurgia. Esse é o carro do vídeo que fica no Hospital Ernesto Gärtner. Inclusive, na foto mais à direita, a gente pode ver um auxiliar acompanhando os procedimentos que o cirurgião estava realizando pelo próprio monitor de vídeo. O carro ou a mesa do paciente é onde vão ficar os braços robóticos. Todos os atuais têm 4 braços e é onde vão ser acoplados os equipamentos EndoWrist. Nas imagens, a gente pode ver um Da Vinci XI e o Da Vinci SP. Aqui é só para vocês terem uma noção do tamanho que isso ocupa. Basicamente, eles podem chegar até 2,5 metros de altura e, no mínimo, 1,7 metros. Já os equipamentos EndoWrist, eles vão depender de cada cirurgia, eles existem diversos, eles vão ser acoplados nos braços do robô e eles que vão realizar os movimentos do cirurgião com maior precisão. Aqui tem alguns vídeos dos testes que foram realizados pelo Da Vinci SI.
O cirurgião estava mostrando para a gente como é que funcionava cada uma. A gente vai deixar disponível nos slides para vocês verem depois. Agora, falando do funcionamento da sala de cirurgia, o que vai mudar é que ele vai precisar de um espaço maior, porque vai precisar ter espaço para todos os equipamentos. Além disso, todo mundo que vai estar dentro da sala vai precisar passar por um treinamento específico para cirurgia robótica, o que é uma coisa boa que todos os cirurgiões relatam, é que todo mundo dentro da sala vai saber o que precisa fazer e a cirurgia vai fluir melhor. Porém, existe o alto custo do treinamento. Porém, e além disso, mais uma mudança importante é que a posição do cirurgião, ao invés de estar do lado da mesa do paciente, ele vai estar atrás do console. A cirurgia robótica no Brasil, ela só chegou no ano de 2008, onde foi instalada em 9 centros hospitalares, sendo que o Hospital Albert Einstein foi o primeiro a realizar cirurgias cardíacas, o Sírio-Libanês o primeiro a realizar cirurgias de próstata e o Hospital Oswaldo Cruz o primeiro a realizar cirurgias ortopédicas. Atualmente, a gente tem mais de 35 plataformas robóticas distribuídas por todo o país, sendo que 4 delas estão disponíveis no SUS, e o INCA, do Rio de Janeiro, foi o primeiro centro hospitalar do SUS a adquirir essa tecnologia. No Paraná, a gente também tem a cirurgia robótica. O primeiro hospital paranense a adquirir o sistema Da Vinci foi o Hospital Erasto Gedner, em 2016. Ele foi o primeiro hospital a realizar mastectomias em todo o Brasil, além de realizar muitos outros procedimentos diariamente. Em julho de 2019, a gente teve o Hospital do Coração de Londrina, que comprou o sistema Da Vinci também. E em dezembro de 2019, essa tecnologia foi adquirida pelo Hospital Nossa Senhora das Graças. Agora falando um pouco sobre as vantagens da cirurgia robótica, a principal delas, quando a gente compara com as técnicas tradicionais e a laparoscopia, é a precisão que a cirurgia robótica oferece. O sistema Da Vinci permite uma visão tridimensional, que é resultado da câmera dupla do endoscópio. Além disso, a imagem é de alta definição e permite ampliação de 10 a 15 vezes, fornecendo melhor detalhamento. A destreza também pode ser considerada uma vantagem. E no sistema Da Vinci, ela pode ser medida pelos denominados Degrees of Freedom, que são a quantidade de movimentos independentes que o braço do aparelho pode realizar. O EndoWrist do sistema Da Vinci permite 7 Degrees of Freedom, superando até mesmo a cirurgia convencional com a mão humana. Assim, o EndoWrist permite movimentos precisos e fluidos para o cirurgião, permitindo cirurgias em áreas de difícil acesso, como a pelve e o diafragma. Outra vantagem é que o sistema tem a capacidade de corrigir e eliminar os tremores da mão humana, garantindo estabilidade para a operação. Além disso, a cirurgia robótica fornece vantagens para o cirurgião em relação à ergonomia. Com o sistema Da Vinci, o cirurgião consegue realizar a cirurgia sentado e relaxado, com a cabeça apoiada no visor do console. Além disso, se o profissional afastar a cabeça do console, os braços da máquina param imediatamente, garantindo a segurança da operação. Outro ponto positivo é que a cirurgia robótica permite maior autonomia para o cirurgião, já que tem uma necessidade menor de auxiliares. A cirurgia robótica também apresenta impacto na qualidade de vida do paciente. Essas características variam de cirurgia para cirurgia, mas, em geral, a gente achou alguns pontos em comum, como diminuição da perda sanguínea, índices de complicação menores, cicatrizes pequenas e duração de internação reduzida. Então, quando a gente considera todas essas características, a gente consegue comparar a cirurgia robótica com a cirurgia aberta e com a laparoscópica. Comparando com a cirurgia aberta, a cirurgia robótica se apresenta menos invasiva, permitindo cicatrizes menores para o paciente. Além disso, tem uma redução de sangramento, o que implica em menor necessidade de transfusões sanguíneas. Também tem redução de complicações como infecções. Além disso, tem uma recuperação mais rápida, permitindo que o paciente volte à vida normal em menor tempo. E quando a gente compara com a laparoscópica, a cirurgia robótica
demonstra maior precisão, por causa da imagem 3D, a boa definição e ampliação que o sistema Da Vinci fornece. Além disso, a cirurgia robótica apresenta vantagem de fluidez dos movimentos, ao contrário da laparoscópica, que tem aquele tubo rígido. E também tem a vantagem da ergonomia do cirurgião. Assim, a gente conclui que a técnica robótica é indicada para cirurgias complexas, difíceis de serem realizadas através da laparoscopia. E quando pensamos nas desvantagens, uma limitação importante da cirurgia robótica é o risco de problemas técnicos, como problemas na câmera, nos instrumentos e até mesmo na fonte de energia. Por isso, essas cirurgias exigem um protocolo de checagem mais rígido, verificando todos os itens de segurança a cada mais ou menos 1 hora de operação. Outra grande desvantagem é o elevado custo da operação e dos materiais. O sistema Da Vinci, a gente já comentou que apresenta um alto custo por unidade. Além disso, tem o preço da manutenção, que fica em torno de R$800 mil por ano. E os gastos com os instrumentos também devem ser colocados nessa conta, porque eles apresentam um número limitado de uso, devendo ser trocados a cada 10 operações em média. Também existe a limitação de ausência do feedback tátil, que é aquela sensação de toque que o cirurgião tem quando faz contato com os tecidos. Essa sensação é extremamente importante para perceber a textura e a consistência do tecido. Por isso, a cirurgia robótica apresenta risco de lesão no tecido se o cirurgião aplicar uma força inconsistente com a sua textura e consistência. O tempo de operação também é uma desvantagem porque se demonstrou significativamente maior do que as cirurgias abertas e laparoscópicas. O treinamento da cirurgia robótica no sistema Da Vinci, ele é baseado na metodologia da empresa que desenvolveu, que é a Intuitive Surgical. Ele é feito em 4 etapas e no final delas é gerada uma certificação por essa empresa. Mas os hospitais que adotam esse sistema, eles também têm como criar seu próprio treinamento, mas se baseando na metodologia da empresa Intuitive Surgical. Isso porque eles podem ajustar o seu treinamento para os seus padrões do hospital e também para a especialidade médica, né, as necessidades de cada uma. A primeira etapa, ela consiste em um treinamento digital no site da empresa, em vídeos, testes e também na observação de casos ao vivo. Isso porque é necessário que se faça uma introdução a essa tecnologia avançada e explique o funcionamento do robô e os seus componentes. A segunda etapa consiste num treinamento online, em simulações e também um treinamento prático, denominado in-service. Na terceira etapa, esse participante ele vai ser imerso em uma série de casos que ele vai resolver junto com os proctors, que são os cirurgiões mais experientes nessa tecnologia robótica, já usando o sistema do Da Vinci e o console também. Na quarta etapa, o hospital dá continuação do desenvolvimento dessas habilidades, ou, no caso, a própria empresa Intuitive Surgical. Isso se dá por mentorias, programa de cirurgiões, simulações e outras atividades também, que podem incluir treinamento em cadáver e treinamento em seres vivos no próprio centro de treinamento da empresa Intuitive Surgical. Essa última etapa é necessária para avaliação e certificação por essa empresa. Também existem os simuladores. Os simuladores robóticos fabricados pela empresa Mimic, sendo que eles vão reproduzir a sensação de o cirurgião operar no próprio sistema Da Vinci e também reproduzir essa sensação 3D. E o cirurgião pode imitar os movimentos do Da Vinci, tanto nos pedais quanto na utilização do endoscópio, por exemplo. Na imagem acima a gente tem um dos modelos da Mimic e abaixo temos o modelo que é vendido exclusivamente pela empresa Intuitive Surgical. No Brasil, cada hospital ele oferece um treinamento próprio, que segue a metodologia
da empresa Intuitive Surgical, mas diferem em algumas questões, principalmente no que se refere à certificação. Essa certificação, essa quarta etapa, ela pode ser feita tanto pelo hospital, sendo que o cirurgião ele vai receber o certificado daquele hospital e vai poder atuar naquele hospital, quanto pela empresa Intuitive Surgical. Então, ele será direcionado para essa empresa e receberá no final do curso, dessa última etapa, o certificado pela Intuitive Surgical, podendo usar ele em qualquer hospital que tenha esse sistema da 20. O custo do treinamento varia. Ele pode, por exemplo, no ano passado, o Hospital Horácio Gärtner e o Hospital Santa Isabel ofereceram um curso que inclui as 3 etapas por R$ 10.200. Cada etapa custava cerca de R$ 3.400. E no final do curso, ele poderia optar por receber o certificado da Intuitive Surgical, tendo que desembolsar mais $4.000 para isso. Já o Hospital Albert Einstein, nesse ano, ofereceu um curso completo por aproximadamente R$ 37.000. Temos novidades quanto ao treinamento de cirurgia robótica no Brasil. No final do ano passado, foi criada pela AMB, Associação Médica Brasileira, um grupo de trabalho para tentar normatizar essa habilitação em cirurgia robótica videoassistida no Brasil. Isso já foi um passo muito grande, porque os treinamentos de cada hospital estão diferindo muito um do outro. Já no início desse ano, no primeiro semestre, o Hospital Albert Einstein ele inaugurou o primeiro centro de treinamento de cirurgia robótica do Brasil, que tem a certificação da Surgical Review Corporation. Ele se tornou, portanto, um polo global para a capacitação de médicos em cirurgias robóticas. Falando especificamente agora da cirurgia robótica de cabeça e pescoço, quando essa cirurgia robótica vai ser utilizada nesses casos, ela vai ser chamada de TORS, porque significa via de acesso transoral no inglês. Ele vai ser utilizado principalmente na ressecção de tumores, na orofaringe, no espaço faríngeo e na região supraglótica da laringe. As indicações pela FDA para o uso da cirurgia robótica nesses casos é quando o estadiamento vai ser de T1 e T2 para os tumores ressecáveis. Normalmente, a cirurgia padrão nesses casos seria o uso da mandibulotomia, que é a secção da mandíbula. Ela pode ser feita pela linha lateral, linha mediana ou linha paramediana, podendo ser uma osteotomia única ou uma osteotomia dupla. Porém, essa cirurgia traz grandes riscos para o paciente, por exemplo, a formação de fístulas, o uso de sonda nasointeral, o comprometimento da fala e da deglutição. Por isso que nós preferimos, com o avanço da tecnologia, utilizar a cirurgia robótica quando tem indicação. Dentre as contraindicações do uso da cirurgia robótica, a gente vai ter os tumores não ressecáveis, os tumores que estejam invadindo a mandíbula ou que tenham comprometimento vertebral. Já com relação às vantagens, é quando vai ter melhor qualidade de vida para o paciente, recuperação vai ser mais rápida, vai ter menor risco de infecção, de deformidades e de hemorragia. Mas o principal deles é que não vai necessitar de traqueostomia. Já com relação às contraindicações, como eu já tinha citado anteriormente, sempre lembrar que o principal dos médicos é sempre verificar se o tumor vai ser ressecável ou não. Com relação à cirurgia robótica cardíaca agora, a primeira cirurgia robótica cardíaca foi realizada em 1988, que foi uma plastia de válvula mitral, sendo que atualmente esse procedimento é o procedimento de cirurgia robótica cardíaca mais realizado no mundo. No Brasil e na América Latina, porém, a primeira foi realizada em 2010 no Hospital Israelita Albert Einstein. Eles fizeram a cirurgia numa mulher de 35 anos que tinha comunicação interatrial. Essa cirurgia demorou 6 horas e ela precisou de médicos do Brasil e dos Estados Unidos. Com relação às vantagens da cirurgia cardíaca, a cicatriz vai ser bem menor, ela mede cerca de 2 centímetros, a precisão do cirurgião vai ser bem maior, vai ter um menor risco de sangramento e de infecção. Além disso, a alta hospitalar da UTI vai ser bem mais rápida e o paciente vai poder retornar às suas atividades diárias mais rápido. As indicações para o uso da cirurgia robótica cardíaca vai ser em casos de valvulopatias, de fibrilação atrial, de cardiopatia congênita e raramente os médicos utilizam para revascularização. Porém, no Brasil, isso quase não é realizado em casos muito específicos somente.
Além disso, o paciente vai precisar ter pré-requisitos, em que ele não vai poder ter nenhuma normalidade na caixa torácica, e além disso, ele vai ter que ter uma circulação periférica perfeita. Essa imagem é só para comparar a cirurgia cardíaca robótica com uma cirurgia aberta, que vai mostrar que no lado esquerdo a gente tem uma incisão bem pequena, que a cicatriz ficou bem menor, cerca de 2 centímetros. Bom, a hernia inguinal ela é extremamente prevalente na população, por isso que a hernioplastia inguinal ela é uma das cirurgias abdominais mais realizadas. Desde 1990, a laparoscopia era o método de escolha para a realização desse procedimento, uma vez que ela causava menos dor no pós-operatório. No entanto, a procura por melhores resultados estéticos fez com que ela fosse realizada em portal único, que seria o LES. Só que portal único, ele ainda tinha alguns problemas, porque o cirurgião, ele tinha problema na angulação e ainda havia o grande problema da colisão entre as pinças. A partir de 2010, no entanto, a cirurgia robótica proporcionou à laparoscopia uma maior precisão de movimentos, uma melhor ergonomia para o cirurgião e também possibilitou mais tarde, a chance da cirurgia ser realizada em portal único, o que trouxe também uma série de vantagens, como uma redução no trauma tecidual, uma redução na neuralgia pós-operatória e também diminuiu o tempo total da cirurgia. Já a colecistectomia ela é o padrão ouro para patologias que acometem a vesícula biliar e colecistopatias. Os primeiros relatos dessa cirurgia datam desde 1986, mas ainda tinha muito problema, porque era um método muito invasivo e tinha muitos problemas estéticos. Então, como alternativa, foi desenvolvido o SIUS. Só que essa nova alternativa, ela também tinha muita controvérsia, porque havia dificuldade de tração da vesícula biliar, tinha muita chance de fazer uma lesão da via biliar por conta da colisão das pinças e dificuldade de manter uma dissecção precisa e segura. Por isso, a gente teve o sistema Da Vinci, ele foi capaz de superar essas limitações que a SIUS trouxe e foi capaz ainda de trazer uma série de vantagens, como uma melhora na visão tridimensional das estruturas, uma melhor ergonomia para o cirurgião e uma série de outras vantagens também. No Brasil, essa cirurgia foi realizada pela primeira vez em 2014 no Hospital Israelita Albert Einstein. Quanto à cirurgia robótica ginecológica, ela vai ser indicada principalmente nos casos de esterectomia e de neoplasias, mas ela também vai poder ser realizada em casos de prolapso da cúpula vaginal e reanastomose tubária, por exemplo. Falando mais especificamente da esterectomia, ela consiste basicamente na retirada do útero. Ela vai poder ser parcial, quando remove só o corpo do útero, ou ela pode ser total, quando vai remover o corpo e o colo do útero, ou radical, que é quando remove o corpo, o colo, as trompas de falópio e o tecido ao redor do colo do útero. Além disso, ela pode ocorrer por via vaginal, via laparoscópica, via robótica ou via abdominal. Em 1988, foi realizada a primeira esterectomia com uso de robô, e em 2005 a FDA aprovou o uso do robô para cirurgias ginecológicas, sendo que atualmente o procedimento ginecológico mais realizado nos Estados Unidos é a esterectomia, com uso de robôs. Dentre as vantagens é que a cicatriz vai ser menor dor no pós-operatório, a visualização do procedimento quando o cirurgião estiver realizando vai ser em 3D, além disso o cirurgião vai poder ter uma precisão melhor com o uso da tecnologia robótica, vai ter um menor risco de lesões iatrogênicas e de sangramento. Essa é uma imagem comparando o tempo de recuperação da esterectomia de acordo com o método que é utilizado. A gente pode perceber que a cirurgia robótica tem um tempo de recuperação menor. Por exemplo, ela vai ter um tempo de recuperação de 3 semanas comparando com acesso abdominal.
Esse daqui é uma imagem que foi publicada numa revisão sistemática em que ele comparou o uso da tecnologia da cirurgia robótica em vários procedimentos ginecológicos, e na parte da esterectomia ele ressaltou que ainda existem poucos estudos publicados falando sobre isso, mas que apresentou menor perda sanguínea e o tempo de internação foi menor, comparando com os outros métodos. Agora falando um pouco sobre a prostatectomia radical. Essa cirurgia é realizada para retirar a próstata, os tecidos que circundam essa glândula e as vesículas seminais, objetivando retirar todo o tecido afetado pelo câncer. Ela é considerada o padrão ouro no tratamento de câncer de próstata localizado e pode ser realizada através da cirurgia robótica. Comparando com a cirurgia tradicional, a cirurgia robótica necessita de incisões menores, portanto, deixa o paciente com cicatrizes discretas, como a gente pode ver nessa imagem. Um estudo que a gente analisou, comparando a cirurgia robótica com a laparoscópica, demonstrou que essa técnica apresenta menor perda sanguínea, com 200 ml de média da cirurgia robótica contra 800 da cirurgia laparoscópica. Além disso, a utilização de catéter é encurtada em cerca de um dia com a cirurgia robótica. A internação do paciente também é diminuída em cerca de 3 dias. Além disso, a longo prazo, a cirurgia robótica também apresenta suas vantagens, proporcionando um retorno da continência urinária e de ereções funcionais mais rapidamente para o paciente. Entretanto, a duração da cirurgia robótica se demonstrou como uma desvantagem, em média 215 minutos contra 160 da cirurgia laparoscópica. Além disso, uma grande desvantagem seria o elevado custo da cirurgia robótica. Agora, sobre a nefrectomia radical, ela é a retirada total do rim afetado, juntamente com a gordura perirenal, os nódulos linfáticos e a face de Gerota. As indicações são várias, como câncer renal, infecções renais graves, falência renal, entre outros. Os benefícios da nefrectomia radical robótica incluem incisões pequenas, diminuição da perda sanguínea e das complicações pós-operatórias. Entretanto, o tempo e o custo são aumentados na cirurgia robótica. A nefrectomia parcial é considerada padrão ouro para o tratamento de câncer renal menor do que 4 centímetros. Tanto é realizada por laparoscopia, tanto a nefrectomia robótica. O objetivo dessa cirurgia é remover o câncer, mas preservar o máximo de função renal possível. Por isso é uma operação mais desafiadora do que a nefrectomia radical. A cirurgia robótica trouxe maior facilidade para a execução do procedimento quando comparamos com a laparoscópica, apresentando menor sangramento e diminuição do tempo de internação, resultando em menor número de complicações intra- e pós-operatórias. A cirurgia robótica ainda proporciona menor lesão de vasos e um tempo de isquemia reduzido, favorecendo a preservação da função renal do paciente. Um estudo que analisamos demonstrou que o tempo de isquemia quente da cirurgia robótica foi significativamente menor, com 19,7 minutos contra 28,4 da cirurgia laparoscópica. A cirurgia bariátrica robótica, ela é vantajosa em comparação com a cirurgia aberta, porque ela oferece uma menor agressão aos órgãos e sistemas do paciente, assim como ela é vantajosa em relação à cirurgia laparoscópica, por oferecer uma ergonomia melhor para o cirurgião, facilitando procedimentos em pacientes obesos e superobesos. A banda gástrica ajustável é um dos procedimentos realizados e ele é restritivo, que consiste na colocação, na colocação de uma banda de silicone inflável no estômago, com a intenção de criar uma câmara reduzida para reter o alimento. Em relação à cirurgia laparoscópica, esse procedimento feito com a cirurgia robótica, ele apresentou resultados similares no que diz respeito ao tempo de internamento e às complicações da cirurgia, mas ele também apresentou maior tempo operatório, exceto em pacientes que possuem IMC, índice de massa corpórea maior que 50, em que na cirurgia robótica esse tempo operatório diminuiu. A gastrectomia vertical também é um procedimento restritivo e consiste na colocação de uma
na confecção, na verdade, de uma bolsa gástrica com volume reduzido, também criando uma restrição alimentar. Ainda são poucas as publicações que relatam séries dessa cirurgia por via robótica, mas ela tem apresentado um maior tempo operatório e uma menor estadia hospitalar se comparada à cirurgia laparoscópica. Na questão de segurança, as duas cirurgias elas têm a mesma segurança, tanto a laparoscópica quanto a robótica, principalmente em questão de sangramento, vazamento e estenose, que são as principais complicações da cirurgia bariátrica. E em relação aos custos, ainda não tem um consenso se há vantagens da plataforma robótica. O bypass gástrico em Y de Roux é um procedimento misto em que o trânsito gastrointestinal é reconstruído. Isso é feito a partir da exclusão de uma parte do estômago, do duodeno e do jejum proximal do trânsito alimentar, pelo grampeamento do estômago e o desvio do intestino proximal. Devido à mobilidade do robô Da Vinci, os centros de cirurgias robóticas eles passaram a trocar a técnica e realizar a anastomose gastrojejunal pela sutura robótica e não mais pelo grampeador, que anteriormente era realizado na cirurgia laparoscópica. E essa técnica vem apresentando menos vazamentos desde então. Estudos também demonstraram uma redução na taxa de fístulas em cirurgias robóticas quando comparadas às cirurgias laparoscópicas. Já a derivação biliopancreática com o switch duodenal também é um procedimento misto e consiste na confecção de uma bolsa gástrica de volume reduzido, com 85% do estômago retirado e associado ao desvio intestinal. O sistema Da Vinci foi usado numa pesquisa com 47 pacientes e apresentou como principais vantagens um melhor controle sobre o tamanho da anastomose, uma sutura mais precisa, a eliminação do potencial risco de trauma orofaríngeo e esofágico, assim como uma diminuição de infecção e da força mecânica que era necessária para adentrar um abdômen que era espesso do paciente. Todavia, suas desvantagens incluem o aumento de custo e também do tempo para o uso do sistema robótico, assim como já foi falado, a ausência de feedback áptico. Muito obrigada pela atenção de todos vocês. Segue nos próximos slides as referências que utilizamos no desenvolvimento do nosso seminário.